Começou? Posso começar? Então tá. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde quem está acompanhando a gente no nosso canal do YouTube do GTPS. Então, damos início ao nosso primeiro Fórum da Pecuária Sustentável. Deixa eu só remover. Damos início, então, ao primeiro Fórum da Pecuária Sustentável do GTPS. A intenção é que a gente tenha uma série de eventos no próximo ano. Então, no ano que vem, a gente já tem 2 programados, um para abril e outro para setembro. A gente deve comunicar. A intenção é a gente compartilhar soluções da cadeia de pecuária com todos os elos participantes. Então, aqui hoje, a gente vai ter 2 painéis. Um painel para falar sobre rastreabilidade, que é um tema bastante pertinente, que a gente tem um grupo de trabalho dentro do GTPS que tem acompanhado e discutido essa questão. E também vamos ter um segundo painel, que vai ser um painel de clima, que a gente vai discutir um pouco de gases do efeito estufa e mercado de carbono. Então, a intenção é convidar agora o nosso moderador, que é o Lisandro Inakaki, vai moderar esse primeiro painel de rastreabilidade, e que faz parte do Imaflora. E, para compor a mesa, vou convidar, então, o Floriano Varejão, do Databoi, o Tassiano Custódio, do Minerva Foods, e o Francisco Beduski, da NWF. Por gentileza, podem se sentar aqui na frente. E aí, sim, vou explicar a dinâmica, gente. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar... Cada um dos palestrantes trouxe um vídeo, então não vai ser uma palestra expositiva, eles vão expor um vídeo, e aí o nosso moderador vai, então, fazer uma pergunta. E, no final dessa sessão dos vídeos, a gente vai ter a abertura para perguntas do público, que está aqui presente com a gente aqui no Hotel Mercury, e para quem está também pelo YouTube. Tá bom? Vou passar a palavra, então, para o Lisandro, e a gente dá início no primeiro vídeo, que vai ser do Databoi, certo? Obrigado, Luísa. Boa tarde a todos, novamente. Agradecer aí o convite do GTPS para poder fazer a moderação dessa mesa. Hoje contamos apenas com homens na mesa, né? Falta um desequilíbrio de gênero, mas queremos mais opções também para discutir rastreabilidade aqui no GTPS. Agradecer o aceite do convite, Floriano, prazer conhecê-lo, Tassiana já de longa data e o Chico também. Teremos também o Rafael Bonato, da TNC Remoto. Não vai mais? Não vai conseguir. Tá ok. Então, vamos trabalhar com os 3. Como a Luísa disse, reforçando a dinâmica, vamos apresentar um vídeo breve das iniciativas, né? A intenção é de explorar as iniciativas que estão sendo realizadas em rastreabilidade. Tá? Um vídeo por vez, uma pergunta para a gente esclarecer mais elementos relacionados à iniciativa que cada um vai trazer, tá? E depois o debate aberto aí com todos. Então, já queria aproveitar que chamar o Floriano Varejão, né? Databoi, recém aí, integrante, aí, membro associado do GTPS. É isso, né, Floriano? 2 semanas, eu acho, 3 semanas, uma coisa dessa. Então, privilégio enorme já chegar e estar aqui, podendo falar para todo mundo. Tá certo. Então, vamos iniciar a apresentação do vídeo com o Floriano. Vamos prestar atenção. Olá, meu nome é Floriano Varejão, sou CEO e fundador da Databoi. A Databoi é uma startup fundada em meados de 2020, que surgiu com o propósito de acelerar a transformação digital da pecuária bovina brasileira, tornando o processo de rastreabilidade da cadeia produtiva acessível, barata e totalmente digital. Nós utilizamos inteligência artificial e uma foto de celular para criar uma identidade única de um boi, como se fosse um CPF. Isso é possível porque descobrimos que o focinho do boi funciona como uma impressão digital. Assim como uma simples foto de celular associada a algoritmos de inteligência artificial, somos capazes de criar uma identidade biométrica de um boi, em qualquer idade. Em paralelo a isso, guardamos a posição geográfica do animal no momento da foto, entre outras informações, como peso, idade, raça e etc. Então, da mesma maneira que vemos em aeroportos e aplicativos de bancos, vamos poder fazer um reconhecimento facial de um boi e utilizar essa tecnologia para gerar dados para o próprio produtor e para toda a cadeia produtiva. Com a posição geográfica associada à identidade, fazemos um rastreamento geolocalizado do boi, sem a necessidade de brincos, chips
ou a utilização de qualquer tipo de hardware específico. Todas essas informações são salvas em blockchain e podem ser transacionadas entre elos da cadeia. Nós fazemos isso por meio de um app gratuito que em breve poderá ser baixado por qualquer tipo de celular e sem a necessidade de internet no curral. Dessa maneira, conseguimos acompanhar todo o ciclo de vida do boi, do nascimento até o abate, comprovando uma origem livre de desmatamento e possibilitando a criação de certificações sem a necessidade de visitas presenciais. Por outro lado, abrimos espaço para a criação de produtos financeiros a partir do monitoramento de rebanhos. Queremos tornar possível o acesso a crédito colateralizado na produção pecuária e queremos que esse processo seja simples e desburocratizado. Nossa intenção é aproximar o produtor da revolução digital em curso, criando uma cultura de dados na pecuária. Dados que serão utilizados não apenas para um maior controle e aumento de produtividade, mas também para um melhor relacionamento entre bancos, frigoríficos e fornecedores. E o mais importante, para demonstrar para o mundo que no Brasil fazemos uma pecuária sustentável e altamente produtiva. Para realizar esse sonho, precisamos do apoio de agentes da cadeia que desejam revolucionar a rastreabilidade bovina no Brasil por meio de tecnologia e cooperação. Por isso, estamos humildemente abertos para parcerias, trocas e aprendizados. Muito obrigado. Muito bem. Floriano, eu acho que assim, essa é uma inovação extremamente diferente, né? Distinta, né? E eu gostaria de saber, assim, em 2 minutos, rapidamente, só para reforçar essa questão, como isso surgiu, né? De utilizar essa referência do focinho do boi, do gado, né, para fazer a identificação dele, e se de fato se você consegue acompanhar por toda a trajetória de vida do animal, todas as fases de vida do animal. Sim, é curioso porque essa história surgiu em uma pesquisa de 1922, então já tem muito tempo que descobriram isso. O pessoal passava tinta no focinho do boi e como se fosse um carimbo, aí perceberam que ali a gente tinha um padrão único para cada animal. Recentemente eu inclusive descobri que o gado de elite do Japão usa, desde a década de 70, um certificado que tem ali a origem de cada um dos animais, como se fosse uma impressão digital mesmo, só que é o focinho do boi como um carimbo, não é? E várias pesquisas foram feitas, comparadas animais, né, o focinho dos animais ao longo do ciclo de vida, e não existe nenhuma mudança. Na verdade, existe só uma mudança de tamanho, não uma mudança de padrão. Inclusive, com essa mudança de tamanho, a gente consegue estimar a idade do animal, que é uma das coisas que a gente pretende desenvolver no futuro também. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sim, a gente consegue acompanhar, saber, criar uma identidade de um bezerro, tirar uma foto dele com 18, 20, 30 meses e ser exatamente a mesma identidade, o mesmo padrão do espelho nasal. Muito bem, obrigado, Floriano. Eu acho que na sequência da mesa, do painel, a gente pode explorar um pouco mais como é que, de fato, vai funcionar a iniciativa. Será um prazer. Tá, ok. Mas eu queria chamar o Tassiano agora para a gente apresentar a iniciativa que a Minerva, né, faz parte, o SMGU Prospect, né? Então, vamos apresentar o vídeo aí, depois o Tassiano conversa com a gente. A América do Sul é a região mais rica em biodiversidade do planeta e possui biomas fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas. Líder na exportação de carne bovina na América do Sul, a Minerva Foods vem investindo desde a sua fundação em iniciativas diversas para a preservação e proteção desses biomas, além das comunidades que neles vivem. Nossas iniciativas no combate ao desmatamento ilegal, às mudanças climáticas e para a redução da pegada hídrica nos colocam na vanguarda da produção pecuária sustentável. Em 2019, assumimos compromissos públicos de proteção à Amazônia e desde então investimos anualmente em ações de sustentabilidade que nos posicionam como líder do setor do combate ao desmatamento ilegal e às mudanças climáticas relacionadas à conversão de terras na América do Sul.
O nosso pioneirismo nos levou para além das fronteiras dos biomas brasileiros. Somos atualmente a única empresa no Paraguai a monitorar a compra de gado para garantir a conformidade ambiental e social de nossos produtos. Tudo isso com resultados concretos e mensuráveis, endossados por órgãos públicos de confiança, como o Ministério Público Federal e outras entidades, que reforçam a pauta ESG no centro de nossa estratégia de negócios. Trabalhamos incansavelmente para buscar soluções que vão além do que é feito no setor para melhorar e aumentar a rastreabilidade. Fomos pioneiros na implantação de ações para análise de risco das fazendas fornecedoras indiretas com a ferramenta Visipec. Em 2021, lançamos o SMDill Prospec em conjunto com a Nice Planet Geotecnologia para engajar mais de 15 mil produtores parceiros que atuam nos 5 países onde estamos presentes. O aplicativo permite acesso à análise socioambiental para toda a cadeia produtiva do agronegócio, transferindo para a palma da mão do produtor a mesma tecnologia de monitoramento que confere à Minerva Foods os melhores resultados em rastreabilidade do setor de carnes. Projetando nossa atuação pelos próximos anos, anunciamos em 2021 a nova estratégia de sustentabilidade, investindo em projetos que ajudem a reduzir as emissões em toda a cadeia produtiva. Assumimos o compromisso de ser carbono neutro até 2035, 15 anos antes do previsto no Acordo de Paris. Além disso, até 2030 nos comprometemos a zerar o desmatamento ilegal na cadeia e a inserir 50% dos fornecedores de carne bovina no programa Renove, de baixa emissão de carbono. A tecnologia é central em todos esses avanços e, por meio dela e em parceria com os principais institutos de pesquisa da região, atuaremos de forma colaborativa com os produtores para mensurar o balanço de carbono e apoiar a adoção de práticas mais sustentáveis. Foram muitos os esforços e conquistas até aqui. Por isso trabalhamos constantemente para reafirmar o nosso compromisso com o futuro sustentável da alimentação do planeta. Minerva Foods, especialistas em fazer mais. Muito bem, Taciano. Sendo a Minerva, né, uma das gigantes aí do setor, não teria como ser diferente, né, de liderar uma série de ações, de agendas aí relacionadas à sustentabilidade, às questões socioambientais. Eu acho que é essencial, né, as ambições estarem claras e puxar essa fila. Taciano, eu queria que você falasse um pouco em relação ao momento que o SMDill Prospec se encontra e quais são os passos aí seguintes, brevemente, para a gente poder dar sequência aqui também. Beleza. Obrigado, Lisandro. Obrigado a todo mundo. Muito, muito feliz de estar aqui de novo, né, ao vivo e reunido, encontrar amigos. O vídeo é bem completo, traz as principais iniciativas, uma delas o SMGel Prospec. Acho que também relatar que eu estou feliz de estar aqui e estar, de certa maneira, representado em 3 iniciativas, com o Chico aqui, Visipec e NWF, no próximo bloco com o Imaflora no Carbon on Track, e também no SMGel Prospec, mostrando esse pioneirismo, né? Acho que esse fronte de resultado que a Minerva Foods tem. Minerva é uma empresa focada em resultado, nós estamos buscando aquilo que é possível fazer hoje, o que é factível, o que é workable, e uma das principais ferramentas que nós acreditamos é o SMGel Prospec. O Chico vai comentar no próximo bloco sobre o Visipec. Visipec é uma ferramenta fantástica de análise de risco, e o Prospec ele vai na frente, que é exatamente fornecer e transferir para o fornecedor, né, para o produtor rural, a possibilidade de avaliar a cadeia de suprimento deles. Tem um QR aí, então quem está no YouTube, e aqui quem quiser bater o QR, vai acessar o vídeo de explicação do Prospec, mas basicamente a transferência de tecnologia de uma plataforma de monitoramento geográfico, a mesma que garante Minerva os melhores resultados na auditoria do Ministério Público Federal no Pará, na mão do produtor rural. Então, basicamente, uma transferência de análise geográfica por meio de um QR, seja do CAR, seja de dados da propriedade, né, do proprietário da fazenda, e consegue avaliar para ter um business analytics, né, um data analytics da cadeia de suprimentos. Então, esse é o grande motivador, e o racional da Minerva não é nada mandatório, não é algo restritivo, na verdade é convidativo, é um incentivo ao produtor para olhar a cadeia
e conectar esse produtor que tem uma base de dados analítica com mercados pagadores, né? A Minerva é uma empresa voltada para o mercado de exportação, então a ideia é a gente conectar esse fornecedor cada vez mais com transparência da cadeia com o mercado que está pagando e precificando esse produto. Acho que é isso. Desculpa, Tassiano. Esse era o time? Era o alarme, Era o time? no Mas tempo. era o meu tempo? Olha, então foi em cima, ótimo. Perfeito. Tassiano, fiquei curioso também, né, para entender essa abordagem junto ao produtor, né, de uma perspectiva onde você transfere a capacidade, né, para ele fazer a análise da sua cadeia, mas de certa forma ainda vai entrar a análise para vocês, Minerva. Depois a gente explora isso mais, gostaria de entender melhor. Bom, agora vamos trazer aqui o Chico Francisco Beduski, da NWF, que vai apresentar, né, vai ter o vídeo do Visipec. E aí damos sequência, então, às apresentações para o debate. O Visipec é uma ferramenta gratuita e complementar, que permite aos frigoríficos brasileiros expandir seus sistemas de monitoramento existentes, a fim de incluir os fornecedores indiretos. Os fornecedores indiretos têm um papel crítico na cadeia de valor, mas são frequentemente excluídos dos sistemas de monitoramento das cadeias produtivas. Isto cria pontos cegos e causa riscos e incertezas desnecessários para todos os elos na cadeia de fornecimento brasileira. O Visipec é a primeira solução técnica que aborda este desafio em escala. Permite que os frigoríficos monitorem de forma mais eficaz os seus fornecedores indiretos contra a exposição aos riscos, especialmente os que são devidos ao desmatamento, ajudando a assegurar conformidade com as leis locais e promovendo um mercado mais competitivo e sustentável para a carne bovina brasileira e produtos de couro. O Grupo Brasileiro da Cadeia Produtiva da Carne Bovina, Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos, GTFI, e seus membros concordaram na integração de duas bases de dados públicas, a Guia de Trânsito Animal, GTA, e o Cadastro Ambiental Rural, CAR, como a forma ideal para ultrapassar o desafio persistente de incluir os fornecedores indiretos nos sistemas de manejo das cadeias de fornecimento. Os membros do GTFI também estabeleceram diretrizes para o monitoramento de fornecedores indiretos, chamadas Boas Práticas. O Visipec pode aplicar essas boas práticas do GTFI para apoiar decisões de compra, mas também foi desenvolvido com a flexibilidade para acomodar critérios adicionais de tomada de decisão, que os frigoríficos possam precisar aplicar para alcançar conformidade legal e outras exigências do mercado. A equipe técnica do Visipec no Brasil apoia e orienta os frigoríficos durante o processo de integração da API do Visipec nos sistemas de monitoramento existentes. Uma chave única de acesso é fornecida a cada frigorífico, permitindo que administrem verificações diárias dos fornecedores indiretos ligados aos seus fornecedores diretos, através de informações públicas de transação da cadeia de fornecimento, com a finalidade de apoiar decisões de compra mais informadas. Após os frigoríficos terem concluído o processo de seleção padrão aos seus fornecedores diretos, o Visipec recebe os números do Cadastro Ambiental Rural do fornecedor direto já verificado e oferece, em tempo real, informações sobre as propriedades fornecedoras indiretas ligadas ao fornecedor direto. O Visipec irá então aplicar os critérios de tomada de decisão pré-especificados, tal como as boas práticas do GTFI, e entregar uma orientação de compra clara e adequada. Além da integração técnica que a API do Visipec fornece, apoia elevados volumes de rastreio diário de fornecedores indiretos. A ferramenta também pode gerar dados em formato tabular via Excel, para destacar as tendências principais para fins de revisão e gerenciamento interno, assim como em formato multidimensional JSON, para avaliações técnicas mais detalhadas. Adicionalmente, para facilitar o uso, todas as fontes e camadas de dados estão disponíveis em um dicionário de dados abrangente,
Isto ajuda a fornecer uma transparência total às fontes de informação da ferramenta, à frequência em que a informação é atualizada, aos registros de data e hora das atualizações mais recentes, assim como a outros detalhes técnicos úteis ao uso responsável da ferramenta. O uso responsável e ético da informação pública sempre foi uma parte essencial da concepção, desenvolvimento e utilização do VisiPEC. Embora os conjuntos de dados públicos usados pelo VisiPEC, incluindo a GTA e o CAR, possam incluir informações pessoais, grandes preocupações são tomadas para garantir que a ferramenta nunca contenha essas informações pessoais e, portanto, nunca possam ser acessadas pelos usuários. Esta é simplesmente a maneira correta de agir. Para além disso, de um ponto de vista técnico, essas informações pessoais não são necessárias. O VisiPEC foi desenvolvido para complementar os sistemas existentes de monitoramento para as propriedades de fornecedores diretos. As informações usadas para rastrear os fornecedores indiretos referem-se a propriedades e não a pessoas. Da mesma forma, o VisiPEC foi criado com o fim de ajudar a vincular propriedades comerciais para dar mais visibilidade às transações de gado de uma propriedade para outra. Expandir o monitoramento e a rastreabilidade para incluir propriedades de fornecedores indiretos é um grande passo para a indústria. Este é um momento transformador que promete entregar um desempenho comercial mais forte, assim como melhores resultados de sustentabilidade para todos. Ferramentas inovadoras, como o VisiPEC, podem ajudar a concretizar todo o potencial desta promessa. Saiba mais em visipec.com. Muito bem. Chico, o VisiPEC não é uma plataforma aberta onde as pessoas podem acessar, não é na internet que você vai conseguir acessar um site e fazer a busca, né? Então, conta para nós um pouco quem são os parceiros envolvidos, né, nessa ferramenta, nesse desenvolvimento, e desde quando, né, ela está aplicável. Bacana, obrigado, Lisandro. O VisiPEC, ele surge de todas as conversas que a gente teve dentro do GTFI, né, o Grupo de Trabalho dos Fornecedores Indiretos, que é um grupo que reúne diversos atores da cadeia, frigoríficos, varejistas, outras ONGs, empresas de prestação de serviço, que sentam à mesa para endereçar essa questão, né, como é que a gente vai resolver, né, a questão do monitoramento de indiretos, que é algo que já está previsto no próprio TAC, dos frigoríficos da Amazônia e tudo mais. Então, é nesse grupo, esses são os parceiros que, olhando as mais diversas possibilidades que a gente tinha à mão, decide em grupo, em conjunto, olha, esse é o meio mais barato e mais rápido da gente entregar algum resultado, né? Ainda que o resultado possa ser criticado porque é por lote ou alguma coisa do tipo, né? Ele entrega um resultado. Eu consigo entregar, o frigorífico consegue analisar e ver, olha, 95% dos meus fornecedores não tem problema nos seus indiretos. Eu vou atuar nos 5%. Então, em vez de eu atuar numa grande massa, eu vou onde está o problema e eu consigo engajar esses produtores e ajudá-los a endereçar o problema. Esse é o ponto central da questão. Tá? Então, ele surge desse grupo e a gente começa a discussão em 2015. A ferramenta ela fica pronta em 2019 e a gente começa a ter os primeiros resultados em 2020. Tá? Então, esse é um pouco do histórico do VisiPEC. Né? Não é algo que surgiu a gente chegou, tirou da cartola e entregou. Não. Desculpa, só mais um pontinho. Você falou, ele não tá aberto, ele foi desenvolvido para ser utilizado pelos frigoríficos especificamente. Obrigado. Tá ok, Chico, obrigado. Você viu que agora eu consegui desligar o alarmezinho, né? Mas foi também na pinta, né? Bom, feita a apresentação, tinha mais uma apresentação, não foi possível estar contando com a iniciativa hoje aqui. Então, a gente vai agora para o momento de debate. Quem tiver perguntas já vai levantando aí as perguntas que queira fazer.
E antes disso, eu vou voltar aqui com os panelistas para a gente fazer uma pergunta geral, a mesma para todos, né? Eu gostaria de saber duas questões, né? Podemos começar com o Floriano, né? Fazer a mesma sequência, mas o primeiro ponto seria nível de maturidade da ferramenta, né? Entender esse nível de maturidade que ela está hoje em termos de desenvolvimento, tá? E os desafios, né? Quais são os desafios que vocês estão encontrando, né, na implementação da ferramenta? Ótima pergunta. Em primeiro, acho que assim, desafios, né, maturidade. A gente já teve primeiros resultados muito bons, de 93% de acurácia na identificação de bovinos. E o que a gente está fazendo agora é validar o nosso algoritmo numa amostragem maior. No Brasil, a gente tem, né, uma quantidade enorme de animais, e a gente precisa ter um banco de dados muito grande para saber que, assim, uma coisa é você fazer um teste dentro do laboratório, outra coisa é levar para o mundo real. Então, a gente está levando a nossa tecnologia em formato de teste, em beta, né, para diversas fazendas ao redor do Brasil. E isso está muito conectado com um desafio que a gente tem, que é justamente esse banco de dados. Então, a gente precisa ter quanto maior o volume de animais a gente tiver, com a maior diversidade possível, então, de raças, de idades diferentes, melhor vai ser essa validação do nosso algoritmo. A gente pretende encerrar esse processo em março do ano que vem, para já lançar a nossa plataforma e estar nesse processo ativo de acúmulo de banco de dados. Então, enfim, aqui eu acho um ambiente muito propício para conversar sobre isso. Então, se alguém tiver disponibilidade para poder conversar com a gente sobre isso e ajudar a gente no acúmulo desse banco de dados, é uma coisa muito valiosa para a gente. E eu acho que, em segundo lugar, tem uma coisa de articulação, engajamento e cooperação na cadeia. O DataBoi, ele é pensado como uma ferramenta em plataforma, não é? Então, a gente quer fazer com que o DataBoi seja um método de rastreamento gratuito para o produtor. E a maneira como a gente faz isso é oferecendo diversos serviços que só são possíveis na medida que a gente tem parcerias com a cadeia. Então, seja com frigoríficos, seja com varejistas, seja com bancos. Então, a nossa ideia é conseguir gerar esses dados e conseguir transacionar esses dados entre a cadeia. E, na medida que a gente transaciona esses dados, a gente consegue gerar receita para o DataBoi e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência e a simetria de informação nessa cadeia como um todo. Então, para isso, para o DataBoi, de fato, conseguir gerar incentivos que sejam relevantes para a adoção em massa, que é a nossa ideia da nossa plataforma, a gente precisa dessa articulação com a cadeia. Então, também faço esse convite aqui para quem quiser conversar com a gente e entender como é que a gente consegue chegar junto na resolução desse problema. Entendi. A ferramenta, na perspectiva do produtor, é a ferramenta de uso gratuito. Isso, exatamente. A gente não cobra nada para ele pegar, tirar a foto do animal dele, rastrear, fazer um check-in, check-out, ter o controle de quantos animais ele tem, de qual é o desempenho desses animais, nada disso. Mas, justamente, a ideia é não ficar apenas nisso, é conseguir transacionar esse dado pela cadeia. Então, desde fazer isso para o frigorífico saber aonde estava o bezerro, onde ele foi, né, o boi magro e tudo, até chegar o frigorífico, mas também, eventualmente, criar uma carteira de crédito verde para uma instituição financeira, coisas do tipo. Né? Então, fazer esse transacionamento de dados, uma vez que a nossa rastreabilidade é totalmente digital. Tá, ok. No princípio, tem uma ferramenta de gestão para dentro da fazenda e, na perspectiva posterior, poder ter essa integração junto à cadeia. Exatamente. Eu acho que gestão talvez seja um pouco amplo. Assim, a gente não foca exatamente em gestão, a gente quer focar realmente em rastreabilidade e monitoramento. Não é? Então, mais como uma ferramenta para o produtor saber ali monitorar os seus animais, ter uma gestão, um controle remoto da sua propriedade. Tá bom, Floriano, obrigado. Vou passar a palavra para o Tassiano para trazer também um pouco para nós o nível de maturidade do SMG Prospect e os desafios, né, que se encontram, porque é uma ferramenta onde vocês vão fazer um processo de engajamento com o produtor também, né? Conta para nós. Boa, Lisandro. Parabenizar aqui o Floriano, muito interessante. Eu fiquei sabendo da DataBoi aqui pelo GT e com certeza acho que é uma super oportunidade. Tem uma pergunta depois para você, que é saber se existe outros países, outras geografias também já com a maturidade
dessa tecnologia. Tá? Depois eu passo o microfone. Falando de maturidade do SMGL Prospec, nós lançamos agora em outubro. Né? Então, acho que o desafio é alavancar o volume de produtores rurais para utilizar a plataforma. Isso, a ideia é fazermos workshops para incentivar o uso e sempre voltado para a cadeia de distribuição, né? Sempre voltado com a conexão de um hub de um mercado, de um cliente. Então, existe talvez essa responsabilidade da Minerva, por ter uma conexão forte com a exportação, de disponibilizar o SMGL Prospec, o dado do SMGL Prospec, como uma maneira de conectar com grandes contas. Tá? Então, a ideia é fazer esse hub mesmo que volte para o produtor rural o incentivo financeiro do uso de uma plataforma para gerar dado. Então, acho que esse é o racional. E, obviamente, são iniciativas independentes, e tem meus colegas aqui da indústria têm as iniciativas, e existe, eu acho que, um momento, Lisandro, de convergência. Né? Por exemplo, com o Visipec, eu não sei, acho que nós somos uma das primeiras indústrias que assinamos MOU back lá em 2020, abril de 2020, e todos os testes, né, com o Visipec estão publicados no site da Minerva, então todos os testes, desde o nível mensal para o nível anual, rodamos um teste sim, que eu não tinha o número na mão, fui checar aqui agora com o time, 315 mil cabeças verificadas dentro do Visipec, no estado de Rondônia, 99,6% de conformidade, Mato Grosso, 100% de conformidade, obviamente daquilo que retorna, né, existem limitações, enfim, o universo não é perfeito, né, mas isso é um baita do incentivo para entender que a cadeia tem um caminho próspero, né, acho que ele está conectado com tecnificação, com intensificação, redução da idade de abate, o produtor receber, inicialmente, priorização por essa produção, precificação, obviamente, e aí buscar pagamento por serviços ecossistêmicos, buscar mercados de carbono, que é um passo que a gente também tomou, depois dá para explicar um pouquinho, mas a Minerva também já está nesse front de hub para carbono também, voltado a desenvolvimento de projetos. Tá? Então, inclusive, se conseguir ter essa visão dentro da cadeia, você consegue qualificar o escopo 3 também em relação à própria questão de carbono, né, as emissões. Né? Sim, pincelar nisso aí, a gente está trabalhando, né, a Grace, que é a nossa gerente, vai dar uma palavrinha aqui, acho que na pauta com vocês, com a Imaflora, com a Renata, né, 2 iniciativas já que têm dados de piloto, né, de projetos piloto, uma com a Imaflora, Carbon on Track, vai ser falado, surpreendente, espetacular, um negócio super motivador, porque não houve nenhuma intervenção. Né? A Minerva, a Imaflora não fez nenhuma intervenção. E o resultado que retorna da cadeia já é extremamente positivo. E a seleção, o critério de eleição do produtor não foi o produtor mais sustentável. Sim, o produtor que nós temos um maior contato, maior proximidade, um produtor que tem a gestão do dado da propriedade, uma vez que para calcular balanço de carbono, escopo 3 para mim, né, mas dentro da propriedade do sistema produtivo, é gestão de dados, é gestão da informação que ele tem dentro da própria fazenda. Né? Então, esses foram os critérios de eleição, né, a abertura do produtor para essa visão de sustentabilidade como um posicionamento comercial do negócio dele, e gestão de dados. E os resultados são incríveis. Nós vamos ver. Vamos chegar lá, né? Tá bom. Obrigado, Tassiano. Chico, agora é contigo. Fale novamente. Fala para a gente, então, né, da maturidade. Eu acredito que esses 2 anos aí de implementação teve muito desenvolvimento também na ferramenta, né, no processo de construção dela, né, então trazer esse nível de maturidade. E os desafios, né, que vocês encontraram nessa jornada. Bom, isso. Já são 2 anos testando e implementando a ferramenta já nos frigoríficos, alguns frigoríficos mais adiantados que outros, né? Alguns, como a Minerva, já estão fazendo a integração da ferramenta nas suas plataformas de monitoramento, para poder fazer a própria análise de risco, para poder fazer a gestão disso. Outros ainda estão um pouco mais atrás, mas o bacana é que está todo mundo caminhando nessa mesma direção. Os desafios, a gente vê 2 grandes desafios pela frente. O primeiro é o engajamento dos produtores. Né? Você trazer os produtores para dentro desse debate, apresentar para ele
olha, o mercado está começando a perguntar, a questionar por isso, não é só o mercado internacional, você tem grandes varejistas aqui no Brasil demandando informação, mas você tem grandes compradores internacionais que já começam a questionar, né, a carne que estão comprando do Brasil. China já botou em pauta, olha, eu quero saber mais. Então, se a gente quer ter um negócio viável no futuro, vamos começar a nos preparar hoje. Eu acho que esse é um grande desafio. O segundo grande desafio é como é que eu transformo essa informação, que é muito bacana para o frigorífico, numa informação que também seja útil para o mercado, né? Para o varejista, para o trader, para o próprio consumidor, para que o consumidor também se sinta confortável ou tenha mais apetite por aquela carne, por aquele produto da cadeia da bovinocultura. Então, esses são os dois grandes desafios. E o mais bacana nisso tudo ainda é que a gente tem grandes parceiros, né? A Minerva, a Marfrig já anunciaram publicamente essa parceria conosco, mas tem muitos outros frigoríficos que estão nesse mesmo trilho e estão nos ajudando a superar esses desafios, né? Porque é junto com a indústria, junto com os atores da cadeia, que a gente vai fazer isso. Muito bom, Chico. Obrigado por essas palavras. Gostaria de saber se alguém da plenária tem alguma pergunta a fazer. Lisandro, eu posso deixar o Floriano responder aquela minha pergunta? Tudo bem. Subindo um pouco aí. Peraí. Tá ok. Eu tenho uma pergunta. A pergunta era se existe aplicação já em outros países. Pois é, quando a gente começou a fazer o Databoy, eu pesquisei muito isso e, curiosamente, não existe nada para bovinos. Assim, o que eu encontrei de mais parecido é uma empresa irlandesa chamada Kentas, que é mais para bovinocultura de leite, e eles deixam câmeras, ali, como é pecuária intensivo, né, eles deixam ali câmeras espalhadas e fazem todo tipo de coisa, assim, conseguem saber se a vaca está triste ou se está feliz pela imagem, sabe? Eles estão muito na frente nisso, mas como a realidade do Brasil é outra, a gente pensou nesse modelo via celular no primeiro momento. Hoje a gente sabe que celular está na maioria das fazendas do Brasil. Então, um outro método, um método mais de rastreabilidade, que também é um problema, enfim, uma questão maior aqui no Brasil. Acho que justamente por isso não existe nada para bovinos. Agora, uma coisa que estimulou muita gente foi porque eu encontrei um negócio de reconhecimento facial de salmão na época. Então eu falei, bom, se as pessoas conseguem reconhecer um salmão debaixo d'água, a gente consegue reconhecer um boi, né? Então existe isso para salmão, existe também para galinha, uma empresa chinesa que eu não vou conseguir pronunciar o nome. Tinha um negócio de reconhecimento facial de galinhas associado com seguradoras, inclusive. Então tem reconhecimento facial para tudo. Tem uma série do Netflix também que fala ali de reconhecimento facial de suínos. Então tem isso tudo aí ao redor do mundo, mas para bovino ainda não existe. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso bem feito aqui no Brasil, a gente consegue com certeza criar um padrão aí para o mundo. Tá ok, então. Vou dar a palavra. Tem um microfone? Posso levar esse aqui? Porque aí já troca. Bom. Para sair no YouTube, né? Quem quer fazer? Olá, boa tarde, gente. É bom estar aqui com vocês de volta. Eu tenho uma pergunta para os três, mas assim, vamos lá, vou começar pelo Floriano. Floriano, a Embrapa, aqui no Brasil, já disponibilizou e já testou um algoritmo fazendo exatamente isso, para gado de leite mesmo. Uma das dificuldades que a Embrapa encontrou foi escalar isso para o produtor. Então, quando a gente fala de gado de corte, você tem uma realidade diferente ainda do bovino de leite. Você pensar, tem os pecuaristas que estão aqui, não vou nem olhar para eles. Mas, se você pega uma fazenda de cria, por exemplo, que tem 6 mil, 8 mil, 10 mil vacas, você tem a estação de monta, depois você tem todo esse plantel dando cria quase que ao mesmo tempo. Então, você tem, sei lá, 6 mil bezerros nascendo durante um período muito curto e você tem todos os colaboradores, os funcionários indo na fazenda de cria, curando o umbigo, brincando, fazendo todo aquele trabalho inicial com o animal. Quando a gente fala em disponibilizar um celular para um funcionário desse,
A gente sabe que isso já está muito popularizado, mas a Embrapa encontrou dificuldade em como fazer esse funcionário realmente tirar uma foto ali, descarregar essa foto depois. Então, o que eu vi de inovação dentro do seu processo? É uma plataforma, é um aplicativo, e esse aplicativo, então, vai conseguir trabalhar offline, que é uma questão de rede. Quem está no meio rural aqui do Brasil também sabe o quão bom é a nossa rede, né? Estão falando de 5G para a cidade e não tem 3G no campo. Então, quando a gente fala de tecnologia de produção de dados no campo, as nossas máquinas são as melhores do mundo, só que elas não capturam dados porque não tem rede para capturar dados. Os sensores IoT não capturam todas as funções porque não tem como transmitir. Você tem sombreamento de dados. Então, a gente tem todo um problema tecnológico que reflete diretamente na pecuária. Como que você pretende resolver a questão da transmissão de dados? E segundo, vou de novo, já vou aproveitar. E dentro desse processo, como que você vê o pequeno agricultor utilizando esse tipo de produto? Nem vou fazer para o resto. Bom, a primeira questão da internet, não é? O que a gente está fazendo é o seguinte, é muito simples. No momento que o produtor tira a foto, a gente salva essa foto dentro do celular. E aí, no momento que ele tem acesso à internet, a gente sincroniza esses dados, inclusive, são sincronizados em blockchain, e a gente, enfim, faz toda essa parte de reconhecimento. Se você... Desculpa, quem fica com o dado? O dado é do produtor. Fica no servidor de vocês? Fica no nosso servidor, claro, né? Mas assim, de posse do produtor. Né? E a ideia é que esse produtor ele transacione esse dado na medida que ele veja interesse nisso. Eu acho que isso é um pouco a resposta da segunda pergunta. Na medida que a gente tem aí um conjunto de serviços acoplados ao DataBoi, a gente acredita que a gente vai criar incentivos para qualquer tipo de produtor usar a nossa plataforma. Então, o que a gente pensa é que a gente quer criar uma cultura de dados dentro da pecuária. Então, fazer com que o produtor entenda que quanto mais dados ele tiver, melhor para ele, para a própria produtividade dele, mas vai melhorar também o relacionamento entre os fornecedores e os compradores dele, a relação dele com o banco, a relação dele com o frigorífico. Então, é um pouco por aí. É conseguir criar um pouco essa cultura de entender, cara, quanto mais dados eu tiver, maior lucratividade eu vou ter na minha produção. Então, acho que isso entra para todos os produtores. Existe também uma coisa assim de médio prazo que a gente quer investir no ano que vem, que é especialmente para grandes produtores, que é para conseguir fazer com que criar mecanismos acoplados ao curral, né, ao brete, coisas do tipo, para conseguir fazer essas fotos com escalabilidade, não é? Então, não necessitar que tenha uma pessoa ali tirando foto. É muito boa a coisa do celular, porque a gente não precisa levar a câmera para lugar nenhum, a câmera já está em todos os lugares do Brasil, mas a gente sabe que existe realidade, como você falou, né? Fazendas com muitos animais, ou mesmo frigoríficos que recebem muitos animais diariamente, que isso vai ajudar muito, e é um plano que a gente tem para o ano que vem. Só fazer um gancho que o Floriano comentou aqui de produtor, né? Que acho que tem tudo a ver com o SMG ao Prospec também, porque a ferramenta não é da Minerva, não é do frigorífico, na verdade é uma ferramenta para o produtor, e transferir a tecnologia para o produtor, utilizar essa informação para escolher com inteligência, né, com a compra, exatamente, e entender que essa inteligência no ato da compra permite conectá-lo com mercados precificados, com mercados que estão buscando exatamente a transparência da cadeia. Nós não estamos falando de uma realidade total do Brasil, de consumo doméstico, claro, mas é alavancar esse uso da informação para efeito do entendimento por parte do produtor o quanto ter dados, né, ter gestão sobre a sua propriedade, sobre o seu rebanho, sobre a sua compra, né, sobre o supply dele, sobre a cadeia de suprimentos dele, é importante para a cadeia como um todo e representa competitividade para o produtor rural. Então, acho que é super bacana isso que você está falando, Floriano, porque é uma conexão direta também do Prospec, que é uma ferramenta para o produtor. Tá? Se a gente conseguir fazer coisas juntos também, vai ser um prazer de nós. Vai fechar negócio. Olha lá. Já tem um resultado aqui do painel. Mas aproveitando, então, essa questão que vocês trouxeram, que é o engajamento do produtor e essa possibilidade dele ter as informações, dados para melhores tomadas de decisão,
né, ao mesmo tempo que a informação ele não está necessariamente, é da posse dele, como bem colocou o Floriano, mas está dentro de um servidor, de um espaço que pertence a outro. Né? Então, falando da questão da segurança da informação, frente à legislação e tudo mais, né? Mas a própria segurança do produtor em relação a ceder essa informação. Eu acho que esse é um grande desafio. Né? Isso é algo que a gente vem discutindo também no GT de rastreabilidade, né? Que são necessidades prementes de serem endereçadas. Né? E aí eu trago a questão relacionada à própria GTA, né? Que, como o Caio trouxe aqui no início, ou na Assembleia Geral, né? Ele colocou hoje em relação aos produtores receosos, né? Ou se colocando contra o uso dessa informação. Vai muito na mesma linha, vamos dizer assim, em termos da informação estar disponível na mão de outros, né? Por questões de receio. Porém, né, as iniciativas adotaram esse caminho. Né? Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês em relação quais são os reais, né, questões preocupadoras, o que preocupam, né, no uso da GTA, e de que forma a gente está protegendo o que é preocupante em relação ao uso dessa informação. Eu acho que eu vou passar essa para o Chico, que é a pessoa mais adequada, entendeu? Eu entendo, vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que nós estamos no momento, na verdade, de observar quais são as melhores opções. Né? Então, o uso da informação da GTA com o CAR, ou seja, cruzar dados geográficos com dados de trânsito animal é super interessante, é algo que tem um baita de um potencial. E não está única e exclusivamente na mão da sociedade civil ou da iniciativa privada a abertura desse banco de dados e tudo mais. Eu acho que a inteligência no uso da informação. No caso do Prospec, eu acho que essa independência para o produtor, de não depender da GTA, mas sim do CAR. E ainda tem a questão do CAR validado, que é outro desafio enorme para o Brasil. Então, acho que são iniciativas que correm paralelo e todas vão ganhando maturidade e apoiando, acho que, o entendimento cada vez maior do consumidor, dos varejistas, da indústria e do produtor rural, principalmente. Chico. Diria que, por esse exercício, né, por tanto tempo estarmos falando e adotar essas bases de dados, já existe todo um cuidado em relação a isso, né? A maturidade também de lidar com ele. Esse é um ponto interessante, né, porque não é de agora que a gente usa GTA para poder fazer monitoramento. Isso não é novidade, isso não foi inventado agora e tal. O que a gente está fazendo, na verdade, é a ampliação de um uso que já existia. Né? Mas, sim, essa preocupação com segurança e a preocupação com atendimento à legislação brasileira, ela sempre foi o cerne do nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a NWF fez quando ela... Olha, esse é um caminho viável, tecnicamente viável, foi contratar um escritório de advocacia brasileiro, especializado na área, e dizer, olha, está aqui os nossos planos, isto atende ao que nós vamos fazer, está de acordo com a legislação brasileira ou não? E a resposta, sendo curto e grosso, é que foi sim. Tudo que vocês estão fazendo, da forma como estão fazendo, atende toda a legislação brasileira, inclusive a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque vocês não mexem com dado de pessoa, mas vocês mexem com dado de propriedade. Então, sendo muito... A gente depois, se alguém quiser conversar mais detidamente, estou eu, tá a Kátia aqui, que é do nosso time técnico, a gente pode sentar, discutir e tal, mas sendo curto e grosso, é que a GTA ela já era utilizada, a gente está pegando esse uso e está abrindo esse leque para poder responder a uma demanda do próprio mercado de consumo, não só de carne, mas de couro e de outros produtos que vêm da cadeia da pecuária. Posso fazer um comentário, Elisandro? Eu acho que senhor. É super importante esse negócio da GTA, porque todo mundo que sabe do rigor e seriedade com que tem que ser tratado o dado, e obviamente, é extremamente compreensível posicionamento de governo, órgãos representativos, pela seriedade e pela criticidade que se trata o uso de GTA, para independente da função. A função fiscal, por exemplo, de pagamento de imposto na saída de um estado para outro, já é utilizado.
Então, acho que a mesma seriedade vai ser adotada e construída ao longo do tempo. Mas, assim, eu reforçando aqui, eu vejo super oportunidade, entendeu? Eu vejo isso como oportunidade porque existe o reconhecimento internacional hoje que a GTA é uma ferramenta que funciona muito bem para a rastreabilidade sanitária brasileira. Então, isso é espetacular. Então, agora é alavancar isso para outros usos. Não, legal, é bom ouvir isso, porque no trabalho no grupo de trabalho, né, de rastreabilidade, a gente tem essas duas questões, da segurança e do que se pode ou se deve utilizar em relação aos dados de GTA, para justamente, ou a gente desmistifica se há alguma coisa que tem um entendimento errado, né, ou a gente aposta numa ficha, desde que seja garantido aí as questões postas por todas as partes. Para continuar aqui, tem uma pergunta que veio do YouTube, né? Eu acho que foi na fala do Tassiano, mas eu acho que as ferramentas podem falar todas, responder, né? A pergunta é: os frigoríficos do sul do país poderão utilizar essa ferramenta, né? Ou somente frigos que tenham alguma interface com o bioma Amazônia e Cerrado? Né? Só aprender um pouco a abrangência e o que se pode pensar adiante. Né? Tá, no caso do Prospec, 100% todo o território nacional, então isso é habilitado e possível de fazer verificação em todo o território brasileiro, independente da região. Tá? No caso da Minerva, nós estamos focados, obviamente, onde nós temos compra. Então, a Minerva está muito focada, 65% das compras está fora do bioma Amazônia, 35% Mato Grosso, Rondônia e parte do Tocantins, restante Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Estado de São Paulo, Minas, Goiás, é onde a gente está centrado. Então, sim, para o caso do Prospec, 100% território. Bom, Databoi, qualquer lugar do Brasil, do mundo, na verdade, né? Não tem problema. Onde tiver focinho de boi, a gente pode rastrear. E eu não sei, eu acho que não tem como. Eu acho que é isso aí, de qualquer lugar. Bom, no nosso caso, a gente começou pelo bioma Amazônia, pela Amazônia Legal, porque era onde havia maior pressão por uma resposta e também porque era onde havia já um preparo, tanto da cadeia, né, porque os frigoríficos já tinham o seu TAC, eles já faziam o monitoramento dos diretos e tal, quanto da própria base de dados. Né? O CAR, para quem não sabe, ele começa muito antes do Código Florestal, Mato Grosso e Pará já tinham CAR. Mas a gente está trabalhando para expandir isso. Né? Nós estamos já conseguindo ter algum trabalho já no Cerrado, estamos com planos para o Cerrado, e, por enquanto, é até aí que a gente vai. Tá ok, obrigado, Chico, obrigado a todos, já estamos nosso horário estourando aqui. Acredito que foi bom o painel aqui, tivemos até quase um negócio fechado, né? Mas também conseguimos trazer agendas que a gente precisa trabalhar aqui dentro, no âmbito do GTPS. Eu acho que com a nova gestão, com o Sérgio, com o Caio, continuando o Caio e com a Aline, a gente tem bastante conteúdo e caldo aí para tratar esse tema de rastreabilidade, que ele é essencial. E é a bola da vez, né? Eu acho que está aí desde o ano passado, pelo menos. Ele é mais antigo, né? Mas acho que tomou força e precisamos endereçar, sim, essa questão de maneira que consiga atender às diversas necessidades que temos aqui. Então, obrigado a todos, obrigado à mesa e seguimos com a programação. Muito obrigada, Lisandro, pela moderação do painel de rastreabilidade. Obrigada, Francisco, Tassiano e Floriano. Agora vamos dar continuidade, então, ao painel de clima. E, para isso, vou convidar aqui os participantes desse painel. Para o pessoal que está aí no YouTube, por gentileza, podem continuar mandando perguntas. A gente está respondendo direto pelo canal e também passando aqui para os nossos moderadores em tempo real. Então, para o próximo painel, a gente vai seguir na mesma dinâmica. A gente vai até a apresentação de um vídeo com uma pergunta, o vídeo pergunta, e depois, na sequência, as perguntas da plateia que estão aqui presencial e também de quem está no YouTube. Então, para esse próximo painel, convido, então, Júlia Faro, do Earthworm, para compor a moderação da mesa. Convido também Pedro Develey, da Aliança del Pastizal, para compor aqui os painéis.
Juliano Sabella, da DSM, Arthur Ferreira, da Global Forest Bond, e Renata Potenza, do Imaflora. Podem se sentar, fica à vontade. Nós vamos dar início com o... Vou passar a palavra para a Júlia, e o nosso primeiro é o Alianza, certo? Obrigada, Júlia. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui, né, depois de tanto tempo. Agradeço também o convite para fazer parte dessa mesa. E acho que esse painel ele está muito relacionado, né, com o painel anterior. Então, acho que a gente tem aí uma boa oportunidade de troca. Então, seguindo, né, o mesmo esquema da mesa anterior, a gente vai começar com um breve vídeo da Aliança del Pastizal, com uma pergunta, né, para a gente começar a discussão, e depois das apresentações de todas as iniciativas, a gente volta para conversar. Se pode produzir, sim, gado de qualidade, carne de qualidade, no campo nativo, ajudando na preservação. Uma das funções da aliança é provar que tu pode ser produtivo, que tu não precisa agredir o meio ambiente. Então a gente consegue viver com gado e com os pássaros em harmonia. A Aliança del Pastizal é uma iniciativa internacional coordenada pela BirdLife International e ela é desenvolvida em 4 países, os 4 países que compartilham o Pampa: Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Ela busca aliar a produção pecuária sobre campos nativos com a conservação da biodiversidade com foco nas aves campestres. E ela é uma experiência bem-sucedida de conservação em áreas privadas. Nós já encontramos 80 das cerca de 111 espécies de aves campestres que habitam essa região. Nós temos hoje, aqui no Pampa brasileiro, 13 espécies que são globalmente ameaçadas, ou seja, estão ameaçadas em todo o planeta de desaparecerem. E outras 15 estão ameaçadas regionalmente, aqui no estado. Entre as espécies ameaçadas do Pampa, nós temos o papamoscas do campo, o veste amarela, que é a ave símbolo da aliança, e os caboclinhos, entre várias outras espécies. Algumas espécies precisam de campos com uma vegetação mais alta, uma estrutura mais densa, enquanto outras não vivem nesse ambiente. Eles precisam de um campo baixo, com maior intensidade de pastejo. E o agente principal que transforma esse ambiente é o gado, pela ação do pastejo, e o pecuarista, o dono da propriedade, pelo manejo dos campos. O manejo que eu faço na fazenda é roçadas em mosaico, uso de todas as áreas da mesma forma, mas a minha tecnologia é pensando realmente em preservar. Porque isso já está presente na cultura de manejo do gaúcho, no Pampa. Praticamente me criei fazendo trabalho de campo nativo e melhoramento de campo nativo. Esse outro ano agora eu cheguei numa área a produzir 600 quilos por hectare. Já tem uma vegetação
que é natural do Pampa, né? Então, é uma coisa que já é adaptada aqui. Então, a gente, com apenas a introdução de uma espécie exótica, que é o azevém, a gente, além de potencializar o azevém, a gente potencializa as espécies naturais do Pampa. Então, é um esquema que é competitivo economicamente e completamente sustentável, com pouco risco. Ganha o pecuarista, o proprietário da terra, e ganham as aves que são conservadas e outros elementos da biodiversidade. A gente tem muito orgulho de fazer parte da Aliança del Pasto Sal. E eu continuo tendo a produção e a produtividade que eu almejo. Então, para nós é uma satisfação muito grande saber que a produção e a sustentabilidade estão caminhando lado a lado. Muito legal o vídeo, é muito bom, né, ter a Aliança do Pastizal dentro do GTPS. E daí, Pedro, queria que você falasse para a gente qual que é o principal diferencial, né, da produção no Pampa e como que você vê, como é que você vê essa contribuição, como que isso impacta na emissão dos gases de efeito estufa. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que para a gente é um prazer estar fazendo parte do GTPS, a gente está super contente, acho que a gente tem muito a contribuir e tem muito a aprender também. Então, a gente entrou também agora, faz nem um mês. E acho que assim, o vídeo é bem didático, né, que mostra muito o que é a essência da aliança, que é integrar produção com a conservação. E o Pampa, eu acho que é um bioma único que permite isso. Porque, como foi bem falado, o Pampa é basicamente um bioma campestre, né? Tem algumas áreas, né, de floresta, de mata ciliar, mas ele é basicamente campo nativo. E com gramíneas, a maior parte dessas gramíneas com alto potencial forrageiro para o gado. São mais ou menos 400 espécies de gramíneas no Pampa. Então, como o Adalto, esse produtor, falou, está lá, né, naturalmente. Então, é um ambiente perfeito para você criar um gado se alimentando de espécies nativas, né? Então, você pode dizer que está fazendo uma pecuária no bioma Pampa, no sentido não geográfico, onde está o Pampa, mas no sentido ecológico, né? O gado está pastando naquelas gramíneas nativas, que preservam também toda essa biodiversidade. E, por ser gramíneas nativas, esse alimento, essas gramíneas, deixam a carne mais macia, existem estudos que mostram isso, né, e mais saborosa. E ainda alguns que a composição química da carne é até mais saudável. Eu até falo para algum vegetariano, você quer comer a carne da aliança, é que nem comer uma folha de alface em termos de saúde. Vai fundo que essa daí faz bem, né? Então, às vezes não cola, mas a gente faz o lobby, porque a carne está salvando a biodiversidade do Pampa, que foi o grande objetivo da gente, né? E em relação às emissões, agora, né, até pensando em pagamento por serviço ambiental, a gente está começando um programa para medir o carbono, porque o sistema radicular dessas gramíneas nativas parece que realmente consegue absorver bastante carbono. E aí tem que ver o balanço, né? Porque tem uma área produtiva em cima, uma atividade produtiva que emite balanço. Já tem algumas estimativas que parece que, na pior das hipóteses, é zero, né? Mas a gente acha que tem mais carbono ainda no solo, e a gente vai começar a medir isso até para ser mais um incentivo para os produtores fazerem a pecuária em campo nativo, né? Muito legal. Bom, agora passando para o segundo vídeo, né, da DSM, e daí a gente segue com as perguntas. If we hope to feed, sustainably and responsibly, the 9 billion people who are expected to share our planet by 2050, the time to change is now. DSM is purpose-led, performance-driven. Our ambition is to create brighter lives for all. We want to drive the change that will transform the animal nutrition and health industry
by steering the global conversation and helping to solve the biggest challenges facing society. We're building a sustainable future in 6 key areas: improving the lifetime performance of farm animals, making efficient use of natural resources, reducing emissions from livestock, helping tackle antimicrobial resistance, reducing our reliance on marine resources, improving the quality of meat, milk, fish, and eggs while reducing food loss and waste. Our innovative science-based solutions enhance every level of the animal nutrition value chain. We are making animal production more sustainable so we can bring better food, nutrition, and health to all, within planetary boundaries. If not us, who? If not now, when? Are you ready? We make it possible. Bom, Juliano, como foi mencionado, né, anteriormente, agora na COP teve toda essa questão, né, do acordo de metano. E daí queria que você falasse um pouco de como você acha, né, que a DSM pode contribuir, né, para alcançar essas metas do acordo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo, né, voltando a eventos presenciais. E o primeiro ponto de contribuição é utilizando tecnologia para aumentar a produtividade, né? Quando a gente aumenta a produção, reduzindo a idade de abate ou aumentando o volume produzido por vaca, você já dilui aquela emissão, né? Então, isso já é o nosso propósito desde sempre, né? E a outra contribuição é que também a gente começou agora, um pouco antes da COP, a DSM, 12 anos atrás, iniciou a pesquisa de um aditivo para a redução de metano, né, do processo digestivo dos ruminantes. E esse aditivo, o Bovaer, foi aprovado. O primeiro lugar do mundo que aprovou foi o Brasil, né? O mapa foi muito ágil, né, em analisar todo o material e todas as pesquisas que foram desenvolvidas durante esses 12 anos. E ele é um aditivo que você inclui na dieta dos animais, de corte e leite, e ele promove redução da emissão, né? As pesquisas mostram, dependendo da dieta, dependendo da dose do aditivo, que a gente pode reduzir de 30% a 90% da emissão. E o mais importante é que ele começa a funcionar 20 minutos depois de você fornecer para o animal, né? Então, é uma tecnologia de fácil adoção, né? Porque ele vai junto com o núcleo mineral, que você já vai ter na dieta dos animais, não muda o manejo, não muda nada, e você já reduz a emissão imediatamente. Então, é uma tecnologia que está disponível e que já atende essa demanda do produtor e do mercado. Bacana. Bom, agora a gente vai para o terceiro vídeo, que é da Global Forest Bond. O Brasil tem um ativo ambiental bastante importante, né? Tem 2 das maiores florestas tropicais do mundo, então a Amazônia, a Mata Atlântica. A existência das florestas é o que garante o bom funcionamento do ciclo da água e do qual a economia brasileira toda depende. Desde 2012, a gente tem um crescimento do desmatamento, então essa aceleração recente do desmatamento é um desafio muito grande para o país. A floresta nativa no Brasil, infelizmente, ela é vista como uma área improdutiva. Então, se não gera receita, existe uma pressão para desmatamento. Então, foi com essa lógica que a gente foi procurar no próprio segmento do agronegócio uma resposta econômica para uma questão que tem um fundo ambiental. O nosso bonde é um bonde de preservação florestal. A gente conseguiu colocar a preservação de florestas e biomas brasileiros nativos dentro de um título do agronegócio brasileiro. A gente emite uma CPR, Cédula de Produto Rural,
Uma empresa de posse disso, ela pode dizer o seguinte, olha, eu estou aqui compensando a minha pegada de carbono, a minha pegada hídrica. A gente constituiu aqui na GFB uma ferramenta que é capaz de fazer essa transação do recurso de uma empresa que tem uma necessidade de comprovação de ações de desmatamento evitado para que chegue o dinheiro no produtor rural que efetivamente fez esse serviço. Nossa equipe vai medir árvores, fazer conta de estoque de carbono, de fluxo de carbono, contribuição com fluxo hidrológico, quantas espécies tem, animais e vegetais. Todo esse processo de coleta é feito numa plataforma que foi desenvolvida em parceria com a KPMG. A tecnologia da KPMG segue rígidos padrões de segurança globais e nós aplicamos esses padrões no desenvolvimento da plataforma de gestão de ativos ambientais. Os dados são criptografados de ponta a ponta, algumas informações são coletadas automaticamente, por exemplo, a geolocalização, garantindo que de fato essa equipe esteve naquele local, naquela data, naquele horário, para garantir a integridade de todos esses dados. Até empresas estrangeiras podem comprar esses bonds, então a gente acredita que tem aí um mercado bilionário pela frente. É uma commodity que o Brasil tem para oferecer para o mundo. A Global Forest Bond nasceu para integrar os biomas na economia. A gente permite fluxos de capital para investimento em atividades de conservação. E esse dinheiro só vem se a gente tiver um modelo de negócio que fique de pé para manter a floresta de pé. Arthur, queria que você contasse um pouco de como é que funciona, né, esse sistema de créditos e também se existe metodologias distintas, né, para mensuração, justamente dependendo do bioma, né, em distintos biomas. Bom, Júlia, obrigado. Fico bastante feliz de estar aqui, né, depois de 2 anos no grupo de trabalho de pagamento por serviços ambientais aqui, conhecendo pessoas com quem eu estou trabalhando há 2 anos e não conhecer pessoalmente, né? Então, acho que isso é bastante satisfatório. Quando a gente construiu uma plataforma, o nosso objetivo foi, exatamente como o Caio estava mostrando, falando na fala dele no começo, dar visão, visibilidade para a contribuição em termos de serviços ecossistêmicos que essas atividades de conservação no Brasil têm, em especial nesses 25% do território que são áreas privadas de conservação. E a gente construiu uma plataforma que seja o mais abrangente possível em termos de serviços ecossistêmicos. Então, a gente está pronto para medir estoque de carbono, fluxo anual de carbono, fluxo hidrológico anual, número de espécies, biodiversidade, espécies ameaçadas, outros serviços ecossistêmicos. Então, a gente tem módulos para mensuração de solo, carbono no solo, módulos para mensuração de contribuição com polinização, e cada bioma tem suas especificidades. Claramente, quando a gente está fazendo as primeiras emissões de CPRs verdes, agora depois da regulamentação da lei, a gente está indo no que é mais fácil e no que gera maior retorno em termos de visibilidade. Então, está medindo carbono, água e biodiversidade, que acho que são os grandes temas, mas a gente se preparou para medir todos os serviços ecossistêmicos em qualquer bioma, né? Então, em campos nativos, em planícies alagadas, no caso do Pantanal. Então, a gente está pronto para atuar e tentar valorar esses ativos ambientais do Brasil em qualquer bioma do país. Bacana. Agora a gente vai para o nosso 4º e último vídeo, que é do Imaflora. Sustento, respeito e equilíbrio. Nutrir pessoas e o mundo por meio do pioneirismo das nossas ações e com um comportamento sustentável que estimule toda a cadeia. É possível ter uma pecuária compatível com as metas de sustentabilidade.
A Minerva Foods, junto com o Imaflora, atuam com integridade e comprometimento sustentável, norteando suas relações e, através do programa Renove e Carbon on Track, fomentamos e discutimos práticas pecuárias de baixo carbono. E promovendo, através dessas ações, o desenvolvimento econômico local e uma produção consciente. Nossas fazendas parceiras são reconhecidas mundialmente pelas suas boas práticas. As suas pegadas de carbono estão sendo certificadas com o selo global de sustentabilidade Preferred by Nature. E algumas já contam com a neutralidade no balanço de carbono. What we do here is to maintain good agricultural practices, such as taking care of pastures, increasing the efficiency of the farm, and contribution to soil conservation. With this improvement, we can stop releasing gases that cause the greenhouse effect and also manage the sequestering carbon. Produzir, alimentar e renovar. De forma limpa e consciente, promovendo as boas práticas e ajudando o futuro a acontecer. O Imaflora trabalha para provar que é possível conciliar a produção agropecuária com a preservação do meio ambiente. Por isso, nossas ações sempre buscaram as soluções para evitar e combater as mudanças climáticas. O maior desafio da humanidade hoje é impedir que o aquecimento do planeta seja superior a 1,5 graus, porque isso teria consequências terríveis para todos os seres vivos. Nossa parceria com a Minerva, através do programa Renove, nos deixa muito contentes e confiantes, porque é um passo fundamental para demonstrar que a produção de carne bovina pode ser de baixo carbono e, assim, contribuir para evitar o pior cenário. Em 2021, executamos um piloto em 5 países da América do Sul para calcular as emissões de carbono nos ciclos de produção. As práticas que envolvem sustentabilidade aumentam a eficiência na minha fazenda, trazem benefícios econômicos e benefícios também para o bem-estar animal. A carne que a gente produz atinge um grau de qualidade indiscutível. Toda essa região e a comunidade local são impactadas de forma positiva com essas ações. O primeiro passo foi mapear as emissões. O seguinte, apoiar práticas de produção ainda mais sustentáveis. E para concluir, compartilhar a nossa história de nutrir o mundo com sustentabilidade. Produzir, alimentar e renovar. A Minerva Foods lidera pelo exemplo e até 2035 vamos neutralizar completamente nossas emissões de carbono junto com nossos parceiros e gerar assim um equilíbrio que incentive a oportunidade, que é criar o futuro. Sustento, respeito e equilíbrio. Lideramos ações pioneiras para nutrir pessoas e o mundo. Chamada para o futuro. Renata, além do estudo, né, com a Minerva, seria legal que você colocasse um pouco sobre se vocês têm parcerias, né, com outras organizações dentro da iniciativa do Carbon Track e também como é que vocês mensuram, né, a questão de emissões e de mitigação de gases de efeito estufa e quais são os principais indicadores assim que vocês têm dentro da iniciativa. Vamos lá, obrigada, Júlia, obrigada também ao GTPS pela oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho mais sobre a agenda de clima dentro do Imaflora. Essa foi uma parceria pioneira com a Minerva que a gente teve, de trazer, né, o Carbon on Track para contribuir com a agropecuária brasileira. O Carbon on Track ele é um programa mais amplo, a gente não fica somente na pecuária, apesar de ser um dos nossos grandes focos, né, a pecuária. Mas o Carbon on Track ele é um programa que pretende valorizar a agropecuária brasileira quando a gente está falando em termos de carbono. Porque a gente sabe que tem muitas iniciativas já voltadas para a questão florestal, mas para a agropecuária ainda falta bastante coisa, né, para a gente conseguir levar as boas soluções e a boa comunicação do que já vem sendo feito. Então, o Carbon on Track vem com essa intenção de mensurar as emissões de gases de efeito estufa e as remoções também de todas as atividades produtivas que a gente tem, não só no Brasil, né, o exemplo da Minerva aí contou com outros países também, não ficou somente no Brasil. E, além disso,
a gente sentiu uma necessidade de comunicação dessas informações, né? Muitas vezes essas comunicações são muito técnicas. A gente tem relatórios, recomendações, dados, mas muitas vezes elas não chegam, a gente não consegue comunicar e chegar em quem também deveria estar sabendo, né, dessas soluções. Então, o Carbon on Track também, além de ter a parte dos estudos, das mensurações, de usar as metodologias mais conceituadas que a gente tem hoje, traz uma plataforma digital que vai dar transparência e comunicação para esses dados. Então, a gente vai ter uma parte, obviamente, fechada para os nossos parceiros e clientes, para que eles possam acompanhar a mensuração e o monitoramento desses gases de efeito estufa, mas uma parte aberta também para dar transparência, para mostrar, para dar voz a essas boas iniciativas que já vêm sendo feitas na agropecuária brasileira. Então, o Carbon on Track, a gente diz que é um conjunto de pilares ali, né? Então, trazer conhecimento, a ciência, junto com a comunicação e a transparência rumo a uma agropecuária aí de baixo carbono, né? Então, também queria, me permitiram aqui abrir um espacinho para a Grace falar um pouquinho sobre a parceria que a gente teve aí com a Minerva, que é o nosso parceiro pioneiro nessa iniciativa. Lembrando que a gente não lançou a plataforma ainda, vocês estão sabendo de primeira mão, mas a semestre que vem, no comecinho do ano, a gente já vai lançar também essa iniciativa do Imaflora. Obrigada, Renata. Obrigada, boa tarde a todos. Então, o nosso programa Renove, que começou no final do ano passado, é o nosso programa de apoio e colaboração com os fornecedores da empresa. E a gente tem um entendimento aqui nessa sala dos desafios da pecuária, mas também da história, da complexidade e das coisas boas que a gente tem aqui no Brasil e no América do Sul. E o que falta para contar essa história para o mundo é dados das fazendas, dados primários. Então, dentro desse programa, estamos trabalhando com o Imaflora e com outros parceiros para trazer dados primários, dados reais e dados baseados nas melhores metodologias reconhecidas internacionalmente, para que a gente possa contar a real história da nossa cadeia. Muitos desafios na frente, mas esse primeiro piloto com o Imaflora trouxe resultados muito positivos. Acho que Renato pode falar um pouco desses depois, mas agradecido a atenção hoje e obrigada, Renata. Eu acho que pegando aí a fala da Grace, justamente para falar dos desafios, né? Eu acho que você tocou num ponto, Renata, que eu concordo muito, que eu já acho que já é bem desafiador, né? Toda essa parte de mensuração de ativos, né, ambientais. Então, é algo que ele já é complexo por si só, para você tentar transformar isso numa comunicação que, né, que as pessoas consigam entender o que você está falando. Eu também acho que é uma grande dificuldade. Mas fazendo uma pergunta para todos, né, responderem, a gente pode seguir a mesma ordem, Pedro, Juliano, Arthur e Renata, mas justamente para vocês, né, dentro das iniciativas, quais vocês consideram que são, né, ou foram os principais desafios, né, de implementação? São vários, né? Não é fácil, mas é possível. No nosso caso do Pampa, acho que o principal desafio é você conseguir fazer a atividade pecuária sob campo nativo ser tão competitiva contra as outras atividades que vêm causando as perdas contínuas do Pampa. Se a gente olhar nos dados do MAP Biomas, não deixa de ser um pouco frustrante para a gente ver que, tudo bem, estamos conseguindo conservar muito Pampa, mas estamos perdendo muito. Então, esse é o principal desafio. E, como fica claro, a nossa iniciativa é uma iniciativa de conservação em terras privadas, né? Eu estou sentado aqui como aliança, mas, na verdade, eu estou representando 263 produtores rurais, que é o número de membros da aliança hoje, né? E eles são membros porque a gente tem um programa de certificação, nossos técnicos visitam a fazenda, tem uma série de critérios, sendo que o principal critério é 50% da fazenda tem que ter campo nativo. A maioria das fazendas tem mais do que 50%, tem algumas fazendas que são 100% de campo nativo, mas tem 50%, você entra na aliança e você pode ter uma atividade agrícola nos outros 50%. Né? Mas, para convencer esses produtores, isso foi muito falado aqui, né? E eu vi que o produtor do Sul é igual ao produtor do Pará, que é igual ao produtor do Sudeste. Todos, o que eu ganho nisso? Por que eu tenho que fazer isso? Né?
Essa é uma das perguntas que a gente escuta muito. Então, a gente busca incentivos para engajar esses produtores, né? E aí, estamos trabalhando com essa questão do carbono, que acho que vai ser um incentivo a mais, mas a gente já tem, primeiro, uma parceria com um banco regional, que é o BRDE, né, que até está entrando também no GTPS, o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, e a gente fez já um piloto com linhas de crédito extremamente atrativas, com juros menores, né, para produtores que têm melhoria e trabalham em campo nativo. Vamos retomar agora essa parceria o ano que vem, num modelo de blended finance, né, inclusive a gente subsidia uma parte. Então, linhas de crédito, assistência técnica, porque muitos dos produtores não sabem ter uma produção, como o Adalto falou, de 600 quilos por hectare, num campo nativo. Então, precisam aprender. Então, a gente tem uma parceria com o SEBRAE, onde a gente dá assistência técnica gratuita das melhores práticas. Temos um programa que rodou durante 3 anos de carne, né, em parceria com o Carrefour, que tinha bonificação para o produtor, que ganhava o selo da aliança. O programa está parado, a gente está retomando, né, o Carrefour continua sendo parceiro. A gente espera que no primeiro trimestre aí do ano que vem esse produto volta para o mercado. Então, é uma série de incentivos e eu sou biólogo, fiz mestrado e doutorado em ecologia, né? Eu tenho que falar um pouco, pode parecer um pouco romântico, mas existe, tem todos esses mecanismos financeiros que engajam o produtor, mas dentro dos nossos 262, tem alguns que se engajam pela causa. E a gente já está vendo um grupo de produtores que, quando a gente manda nossos biólogos na fazenda e fala, olha, tem tantos passarinhos ameaçados de extinção, os olhos deles brilham. E eles falam, tá, pode nem ser tudo economia só, mas saber que eu tenho isso na minha fazenda vale para mim. Então, tem uma questão um pouco de vaidade e de orgulho de você fazer parte de uma iniciativa de produtores que acreditam no campo nativo, né? Principalmente que está totalmente ligado à cultura tradicional gaúcha. Então, tem um aspecto cultural muito forte da aliança que une esses produtores. Mas o engajamento é o maior desafio. Bom, no nosso caso, quando a gente analisa, né, o uso de tecnologia para aumentar a produtividade, o desafio é realmente a gente fazer essa extensão rural, mostrar para o produtor que ele, investindo em mais tecnologia, ele vai trazer, né, ter benefício em produtividade, e essas tecnologias têm um custo-benefício positivo, que vai trazer rentabilidade. E quando a gente fala do Bovaer, né, que a gente está exatamente no início, né, o produto foi aprovado no Brasil há menos de 60 dias, ele é um aditivo que o benefício dele é mitigar a emissão de metano. Ele não tem nenhum benefício zootécnico, né? Então, é um serviço ambiental que o produtor vai prestar, mais um dos vários que ele já presta, né? E a dificuldade é remunerar o produtor por esse serviço. Então, para ele usar esse aditivo, ele vai ter que receber algum benefício financeiro, e isso que a gente está estudando na cadeia. Então, a partir de janeiro, a gente já vai começar um estudo em parceria com o JBS, né, onde uma das plantas de confinamento dele, 100% dos animais daquela planta vão receber o aditivo, e a gente vai acompanhar essa carne até a gôndola do supermercado, né, para entender como o consumidor se engaja, como o consumidor vai trabalhar com isso, e como ele também vai estar disposto a remunerar o produtor, né, através de toda a cadeia, remunerar o produtor por esse serviço ambiental. Então, a grande dificuldade é como o produtor, né, que é o estudo que a gente está, que tem o grupo de estudo do GTPS exatamente para isso, como o produtor receber por mais esse serviço ambiental que ele presta. Bom, Júlia, olhando aqui do lado do AGFB, a gente está querendo remunerar um ativo que já existe, né, um serviço de conservação privado, e acho que o maior trabalho que teve foi
conseguir integrar numa mesma solução os interesses de todas as partes, aí, todos os stakeholders. Então, primeiro a gente foi olhar o que o comprador quer. Tá bom, o comprador, quem vai pagar por serviços ecossistêmicos, quem vai comprar uma carne sustentável, quer garantia daqueles serviços ecossistêmicos. Então, a gente precisa mostrar da melhor forma possível que existe uma conservação privada. Acho que o Caio também falou bastante quando ele está falando da COP. Então, o negócio é o seguinte, se a gente conseguir um dado bom, uma foto da área, medida da árvore, a foto dos animais, o consumidor fica feliz? Sim. Então, fizemos essa parceria com a KPMG e para dar uma segurança, usando uma plataforma bastante robusta, que eles já usavam para auditoria de soja, a gente adaptou para auditar serviços ecossistêmicos. Ok, o lado do consumidor. A gente falou, o lado do produtor. A gente falou bastante nesses 2 anos de grupo de trabalho. Falei, usar um instrumento financeiro que o produtor já entende, então transformar a conservação em safra anual de serviços ecossistêmicos via CPR. Funciona? Parece que é uma coisa que é mais fácil de integrar na realidade do produtor. Ficamos muito felizes agora com no começo do ano, no meio do ano passado, a lei e agora a regulamentação da CPR verde. E também fala como tem um desafio muito grande, que tudo isso é muito legal, só que é muito caro. Então, você tem grandes projetos de emissão de crédito de carbono, é importante para o Brasil precisa de projetos em centenas de hectares de Amazônia, isso é muito legal. Só que a gente precisa também de uma solução que funcione para o médio e para o pequeno produtor. Então, a gente também colocou tecnologia para baixar muito o custo de emissão. Então, a hora que a gente tem um biólogo, um engenheiro florestal, mestrado, doutorado no campo, fazendo avaliação de serviços ecossistêmicos, a gente precisa usar essa tecnologia para fazer com que a hora de trabalho desse cara renda o máximo possível no que ele é bom. Então, usando a tecnologia, a gente conseguiu diminuir tempo de escritório desses profissionais. Então, o cara não vai ficar planilhando o dado. A gente faz tudo automaticamente no tablet, porque a hora de um profissional, mestre e doutor em ecologia, não é para planilhar dado, no que a gente vai gastar essa hora. Né? Então, conseguir olhar esse lado da demanda, o lado da oferta, e reduzir o custo de emissão para chegar em pequenos e médios, eu acho que é o grande desafio, é o caminho que a gente está trilhando. Né? Então, a CPR já permite mais de um emissor por CPR, então a gente está conversando com algumas cooperativas. Então, enquanto a gente ainda não consegue, a gente está fazendo pilotos acima de ainda 500 hectares de áreas preservadas, né, que já é uma redução perto de outros programas de PSA, mas ainda não é a realidade da maior parte dos produtores. Mas enquanto a gente não consegue chegar na fazenda do cara que tem 10 hectares conservados, como é que a gente consegue abraçar via cooperativas, via com grupos de produtores, para emitir essas CPRs verdes? Bom, acho que no nosso caso não é muito diferente também dos desafios já comentados pelos colegas e também no painel anterior. Eu diria que o principal desafio hoje do Carbon Track e do Imaflora é dar escala, né? É trazer escala para o que a gente já tem hoje, para o que já está sendo implementado, para que a gente consiga cumprir as metas, para que a gente consiga trazer os benefícios, tornar essa agropecuária mais resiliente também, porque, no fim das contas, a agropecuária também é resiliente a todos esses extremos climáticos que a gente vem vivenciando e que vão se intensificar. Então, eu acho que dar escala, encurtar a distância, né, entre quem está produzindo essas tecnologias, entre quem está estudando os benefícios de baixo carbono, com o produtor, com quem está implementando, com as empresas que estão aqui, enfim, com todos os empreendimentos, esse é um grande desafio que a gente tem. E no tempo correto. Então, é dar escala com a velocidade correta, porque a gente não pode perder o timing também. Né? O tempo está correndo aí, é um assunto que está em voga, então a gente também tem que aproveitar a oportunidade, ao mesmo tempo que a gente tenta reduzir aí todos os, enfim, as questões negativas que podem vir das mudanças, né, da emergência climática. Um segundo ponto que eu traria é o monitoramento dessas emissões. Então, muitas vezes a gente acha, fizemos um primeiro monitoramento, olhamos, legal, um diagnóstico, mas e a continuação disso? A gente precisa continuar monitorando, a gente precisa continuar implementando novas práticas, implementando novas soluções para que haja uma continuidade, né, uma consistência nisso tudo. E, por fim, é justamente a questão da comunicação, que a gente já trouxe um pouquinho antes na primeira fala,
que é traduzir esses dados, é traduzir as soluções que já estão sendo feitas no campo. E Imaflora tem vários exemplos de boas soluções, de boas práticas, que já estão sendo implementadas, esses benefícios, e é fazer com que os parceiros de vocês, os clientes de vocês, percebam isso, verifiquem e vejam que o potencial que a agropecuária brasileira tem quando a gente está falando de carbono, né? Então, é levar isso para frente, é levar isso para fora do país também, essa comunicação de uma forma mais simples e fácil, porque nem sempre é fácil, né? Para mim, nem sempre é fácil traduzir a parte técnica para todo mundo, então pensa quem não entende, né? Então, eu acho que é justamente Carbon on Track vem tentar traduzir, vem tentar trazer essa comunicação e reverter o jogo, né? Mostrar que a gente tem muita coisa positiva aí e para mostrar e para implementar ainda nos próximos anos. Eu vou abrir já para as perguntas, né, dos presenciais, mas é só pegando o gancho que você falou, justamente esse negócio da escala, né, de justamente essas iniciativas ganharem escala. A gente recebeu uma pergunta, na verdade é para você, Arthur, do Carlos. Ele perguntou qual a capacidade de escalar esse modelo para milhares de hectares. Esse é um problema que eu espero ter. Ficaria muito feliz. Não, Júlia, isso aí é uma coisa que a gente se preocupou muito. Então, quando a gente fez a parceria com a KPMG, a gente partiu de uma tecnologia que eles já operam milhares de hectares na auditoria de soja. Então, a gente tem uma segurança bastante grande. Então, eu vi a apresentação aí do pessoal do DataBoa. Então, é isso. Eles têm uma expertise de capturar dados de forma síncrona, estão acostumados a trabalhar na área rural do Brasil, no Brasil inteiro. Então, essa parceria é boa nesse sentido. E, além disso, uma das formas que a gente olha como GFB para reduzir custo é trabalhar localmente. Isso, além de reduzir custo, também tem um fator social muito importante. O que eu quero dizer? Quando a gente traz o centro desse sistema de confiança de serviços ecossistêmicos, não aqueles animais, ou aquele carbono, ou aquela água está lá, não é porque a GFB disse, é porque a gente tem uma plataforma auditável do começo ao fim que mostra para quem quiser ver. Então, isso permite que a gente faça parcerias com as universidades locais, com consultores ambientais nas regiões que vão fazer emissão, para que faça essa medida. Então, a gente aquele vídeo ali, um dos biólogos que a gente pegou era um cara que morava lá em Cruzeiro, que é a cidade que a gente fez o primeiro piloto. Então, a gente foi buscar achamos um mestre em biologia em conservação na cidade, e é ele que foi para o campo. Então, a gente consegue dar essa escala de forma bastante rápida, exatamente porque foi assim que a gente está trabalhando para dar escala, né, criando um modelo do começo que parta da premissa de que a gente precisa chegar no Brasil inteiro. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Não sejam tímidos. Não vou deixar vocês passarem sem nenhuma perguntinha. Arthur, é para você. Um tempo atrás eu estive estudando a questão dos títulos verdes, conversei até com o Chico um pouquinho, a gente conversou com outros advogados e tudo mais. Uma das dificuldades do título verde é exatamente a questão da área. Então, para você conseguir viabilizar nos moldes que estão hoje, você tem que ter um volume grande de área que compense o retorno financeiro daquele título, certo? E o grande problema disso são os inventários florestais que você tem que fazer, levantamento fitossociológico, espécies, descrição, quantificação, captura, recaptura, avifauna, fauna, mesofauna, microfauna, todas as coisas que tem numa floresta. E a gente tem que capturar tudo isso, emitir um relatório com todas as bases, os dados, a gente estava falando de captura de dados, isso que encarece os títulos. Então, para você conseguir ter um valor que seja efetivo, você precisa de uma grande área. E você está falando que o teu foco é pequeno produtor. Então, a minha pergunta é como você pega um fragmento de 10 hectares que tem um efeito de borda absurdo, ou seja, você tem quiçaça e cipó lá dentro, uma baixa de biodiversidade, espécie pioneira, uma coisa bem inicial ou bem degradada. Como que você faz isso virar um título verde? Vamos lá. Ainda não chegamos no ponto de 10 hectares, vamos chegar lá. Mas o maior desafio
como eu estava falando, uma parte grande do custo é hora de trabalho de pessoas extremamente especializadas. Então, conseguir dar eficiência para isso, só para te dar um exemplo, nesse primeiro trabalho, a gente conseguiu reduzir, conseguimos um ganho de eficiência de umas 10 vezes no inventário usando tecnologia. Então, a gente conseguiu uma forma de, pelo tablet, medir diâmetro e altura da árvore. Então, o cara não precisa ficar parando para medir. Não tem muito menos horas de trabalho de escritório, porque as informações já saem tabuladas. A gente colocou agora na segunda versão uma rede neural para identificar a espécie de planta, então de espécies nativas. Então, para o cara chega, a hora que acaba o serviço de campo, ele chega no escritório, vai vir pelo menos para 90% das árvores ou dos animais identificados, vinha uma sugestão. Então, a nossa rede neural identificou que é essa espécie. Concorda ou não? O biólogo concorda ou discorda, e essa aqui não achamos. Aí essa aí ele vai dar o trabalho de ir no herbário e fazer o processo de identificação. Então, o nosso objetivo é transformar uma tarefa que hoje ainda é muito... uma parte do objetivo, até a questão financeira e tudo mais. Mas nessa parte de tecnologia, é transformar uma tarefa que hoje ainda é muito artesanal numa tarefa com mais tecnologia. Arthur, não, todo mundo, mas acho que mais o Arthur e o Pedro aí, relacionado à pergunta que te fizeram, Arthur, que você falou, quero ter esse problema, né? Eu senti que teve, nos últimos meses, uma grande mudança aí. Antigamente, a gente era procurado por, principalmente, ONGs querendo fazer projeto piloto de PSA, de carbono. Vamos fazer uma coisinha pequena para a gente provar a tese, para tentar expandir. E, de repente, começamos a ser procurado por ex-funcionário de banco internacional, startups, né? Que querem fazer em milhões de hectares. Né? Quer dizer, já que é para levar para o mercado internacional, tem que ser coisa grande. Então, é outra lógica. Né? Então, a percepção que eu tenho é que a gente está na véspera de uma grande virada de percepção, aí, de paradigma de valorização da biodiversidade, onde eu acredito que, finalmente, o Brasil vai conseguir se revelar para o mundo, né, como essa potência agroambiental, tanto em carbono quanto em serviços ambientais. Vocês estão sentindo essa mudança, sim, de sair de um mercado que todo mundo queria uma coisinha pequena, agora chega, eu estou até assustado. Assim, sério, as pessoas chegando, mas tem que ser escalável. Ontem eu falei com um cara, queremos ser startup que vai fazer crédito de carbono, replantar árvore na Amazônia. Eu falei, árvore na Amazônia, que tese, né? Você vai comprar terra barata no cerrado, em área degradada, daí você planta. Não, mas o carbono da Amazônia é o mais valioso. Falei, faz pelo menos agrofloresta. Não, o carbono da agrofloresta não tem tanto valor, porque ele já vai ser financiado pela atividade da agrofloresta. Tem que ser um carbono de plantar árvore nativa na Amazônia, que é o carbono, que é o gold, aí o diamante, aí eu assim, nem sei, sabe, com quem conversar mais. Sabe? Eu juro, eu fico olhando a fotinha do WhatsApp dos caras e falo, mas os caras de startup põem cada foto, né, meu? Não dá nem para julgar pela foto. Eu não sei o que fazer. Vocês acham que está na véspera dessa mudança aí, principalmente essa questão crédito de carbono e serviços ambientais? Caio, sim, e é super importante. Pelo menos uma das grandes reflexões que a gente tem na Aliança é justamente esse ganho de escala. Hoje, como eu falei, a gente tem 262 e 263 produtores. Isso significa 150 mil hectares de campo nativo preservado em propriedades particulares e com essa biodiversidade. São 266 espécies de aves, 14 ameaçadas de extinção. Né? As aves são o nosso grande indicador de biodiversidade. 150 mil hectares é bastante? É bastante. 260 espécies de aves é bastante. Mas se você olhar o tamanho do Pampa e as taxas de conversão, é muito pouco. Então, a gente precisa ganhar escala. E aí é o segredo de qualquer negócio dar certo. Né? Você tem que ampliar. E aí, com o Maico, com o Pedro, a gente vem discutindo muito que a gente fala a visão holística da propriedade. Né? Para isso, a gente vai além da pecuária e agora a gente está pensando em outros produtos ligados à preservação de campo nativo,
que também vão levar à preservação daquele campo, mesmo se não seja uma atividade diretamente ali no campo, mas que permite à fazenda ter lucratividade para manter os 50% de campo. Então, existe sim essa necessidade. A nossa parceria com o BRDE, acho que essa nova parceria vai muito nisso, né, para a gente poder expandir essa possibilidade de blended finance com linhas de crédito. É uma maneira de você atingir um número muito maior de propriedades com incentivo financeiro, mas acho que também tem que tomar cuidado, né, porque tem algumas coisas que funcionam até um determinado tamanho, senão você perde um pouco o princípio, né? E aí você tem que achar esse balanço. Né, a gente precisa aumentar nosso impacto, principalmente em relação à biodiversidade, mas você tem que tomar cuidado para não perder um pouco o princípio do negócio, né? Sim, porque tem algumas limitações. Pensando em produtos, o mercado é um pouco, pelo menos no nosso produto da pecuária do Rio Grande do Sul, existe uma limitação, né? Um pouco o mercado de nicho. É um pouco diferente, acho que eu sou biólogo, eu não entendo, eu aprendi muito de pecuária nesses últimos anos, mas assim, é uma pecuária bem diferente do que tem ali no sul da Amazônia, no Brasil Central. Mas e o discurso está forte, né? Então o discurso é sempre inflado, a realidade é um pouco diferente. O discurso está muito inflado, né? O que é positivo, né? Agora, quando vira realidade, você dá uma ajeitada. Eu não sei se eu respondi exatamente, mas fica as reflexões assim, né? Caio, eu acho que tem uma questão de discurso, uma questão de percepção. Então, acho que dos acordos que foram assinados agora na COP, você falou de metano, tem a questão de carbono do Acordo de Paris, mas também tem aquele acordo de zerar desmatamento. Então, é um outro acordo com países e com empresas, com grana, pensando... Eu acho que talvez tenha começado uma virada de chave de que, a hora que você fala de floresta, principalmente, é mais do que carbono. Carbono é muito importante, a gente tem esse desafio enorme, mas quando a gente fala de floresta, a gente tem um monte de outros serviços ecossistêmicos, tem biodiversidade, tem água, polinização e tudo mais. Começou essa virada de chave, o governo da Inglaterra fez aquele estudo lá das Gupta, lá sobre das Gupta Review, que não acho que vale a pena para quem trabalha com essa parte de biodiversidade, falando sobre economia de biodiversidade. Eu fiz uma conta meio por cima, olhando aquela proposição da Science. Por que precisa de escala? Aquela proposição da Science de plantar 1 trilhão de árvores. Também é um estudo que saiu faz uns 2 anos na Science. E eu olhei o que estava sendo plantado de árvores, os grandes projetos de plantio atual. Falei, para chegar em 1 trilhão de árvores vai demorar 260 anos, na minha conta, meio por cima. 260 anos já era, ou deu certo ou deu errado. Ou a gente já resolveu o problema de efeito estufa de outra forma, ou a gente já está todo mundo no brejo. Não tem 260 anos para resolver. Então, não vai ser com... E esses grandes projetos hoje são projetos com capital filantrópico ou de governo. Então, esses modelos têm um limite, né? Tem um limite do que dá para fazer com capital filantrópico, do que dá para fazer com capital de governo. Então, por isso, acho que está vindo essas questões de startups e investidores falando, tudo bem, tem que plantar 1 trilhão de árvores, não vai ser dessa forma. A gente vai precisar de uma forma mais escalável, uma forma que dê 1 trilhão em 50 anos, 60 anos, alguma coisa um pouco mais à altura do desafio que a gente tem. Não, eu quero só complementar, porque a questão do mercado de carbono fica muito focado hoje ainda na questão florestal, né? Mas a gente também está tentando já avançar um pouco nessa questão agropecuária, tentar tropicalizar as metodologias, trazer para cá também um pouco essas metodologias para que a agropecuária também, junto com a florestal, consiga gerar ainda mais crédito, mais benefícios e afins. E aí é justamente isso, a gente tem que ter um equilíbrio, eu acho que uma iniciativa não exclui a outra, então a gente pode ter iniciativas de 1 trilhão de árvores, mas a gente pode ter uma iniciativa de 10 mil árvores, né? Ou seja, para a agropecuária também. Então, acho que as iniciativas elas têm que caminhar juntas, mas também lembrar
que, pelo menos falando para o lado agropecuário, esses projetos ainda de geração de crédito de carbono são muito custosos e demorados. Então, se a gente não tem um número viável de produtores de hectares, também não se torna viável esses projetos, né? Então, é sempre um equilíbrio. A gente tem que tentar encontrar o que funciona melhor para cada uma das realidades brasileiras, que é um país aí gigantesco e tem várias diferenças e características. Mas eu acho que tem aí, sim, Caio, um movimento de mudança, mas, ao mesmo tempo, acho que todo mundo, a gente tem que caminhar, as iniciativas têm que caminhar junto e não excluir uma, não excluir a outra, para que a gente consiga atingir essas metas, enfim. E, quem sabe, resolver o problemão que a gente tem aí pela frente, né? Uma última pergunta para a gente encerrar, mas que eu achei importante passar para você, Renata, que perguntaram como que o Carbon Track irá funcionar na prática e se terá um custo para fornecedores, por exemplo, da Minerva, né? Aí vamos ter que conversar com a Minerva, né? Não, mas no caso, na prática, qualquer empreendimento, instituição, enfim, que tenha essa questão de atividades agropecuárias, que queiram fazer a sua mensuração, que queiram fazer o seu monitoramento de emissões e remoções de gás de efeito estufa, podem entrar, né, no Carbon Track. Então, a gente oferece o serviço de fazer esses estudos, de adaptar as metodologias, enfim, e fazer essa comunicação. E aí, a comunicação, ela vai depender muito do escopo, enfim, do projeto no qual a gente está trabalhando, né? Então, junto com a Minerva, a gente vai ter o painel que é fechado somente para a Minerva, e aí a Minerva decide com quem ela quer compartilhar, né, essas informações, enfim, dos fornecedores que foram avaliados, mas também vai ter um painel aberto para que seja consultado por qualquer um que esteja aqui, enfim, por qualquer um que tenha interesse em saber um pouco mais dessas soluções, em saber um pouco mais desses diagnósticos e mensurações que a gente vem gerando. Porque a ideia é justamente isso, né? É facilitar o nosso parceiro para que ele entenda a questão, como que vem sendo, né, esse diagnóstico, enfim, como que essas questões de emissões vêm sendo lidadas dentro da sua cadeia, mas também que a população em geral consiga ter acesso e consiga compartilhar com as suas partes interessadas essa parte mais transparente e aberta para todo mundo. Ótimo, obrigada. Sem custo. Bom, primeiramente, agradecer, né, vocês aí pelo tempo, disposição. Acho que são iniciativas muito interessantes. Foi muito boa a troca. E eu só queria aproveitar aqui a oportunidade, né, para convidar os associados do GTPS a fazerem parte dos grupos de trabalho do ano que vem. O grupo de trabalho do clima, que vai ser com o objetivo de discutir sobre emissões de gases de efeito estufa e mercado de carbono. E o grupo de trabalho da terra, né? Discussões sobre mudança de uso da terra, PSA e biodiversidade. A gente, né, eu e o Arthur, estávamos no grupo de trabalho de PSA esses últimos 2 anos. É uma troca muito rica, então, realmente, estou aqui enfatizando vocês para participar, e daí, em janeiro, vocês receberão mais informações. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos, obrigada, Júlia, obrigada aos painelistas. Peço para vocês se sentarem, por gentileza. Obrigada, Pedro, Juliano, Renata, Arthur. Obrigada. Bom, para a gente poder encerrar, então, queria passar alguns recadinhos. Então, como a Júlia já comentou, o ano que vem a gente vai ter 4 grupos de trabalho. Então, para quem está aí no YouTube, para entender, a gente tem esses grupos que acontecem quinzenalmente, vão iniciar a partir de fevereiro. Então, um grupo que vai discutir clima, gases do efeito estufa e, além de emissões, a gente vai discutir mercado de carbono. O grupo de rastreabilidade vai continuar discutindo, né, que a gente já teve esse ano, essas questões, as soluções que foram apresentadas no painel anterior. E no grupo de terra, a gente vai discutir pagamentos por serviços ambientais e também biodiversidade. E ainda a gente vai ter um grupo de leite para os novos entrantes, que a gente vai discutir indicadores de sustentabilidade para o leite e os próximos passos dessa agenda. Então, convido a todos aí do YouTube, do canal, para também integrar o GTPS. Então, as organizações que ainda não são associadas, é só entrar no nosso site, tem lá nosso contato, o e-mail institucional, gtps@gtps.org.br, e também tem um telefone
que está disponível no nosso site para vocês entrarem em contato. Eu sou Luísa Bruscato, não tinha me apresentado no início, então, para quem está no YouTube, saber que eu sou a gerente executiva do GTPS, aqui todo mundo já me conhece. Então, é isso. Muito obrigada, agradeço a presença de todos presencialmente e virtualmente, e até mais.